Bom, viemos apresentar nosso trabalho de lógica, nosso tema é xadrez, e os componentes do grupo são eu, Maxwell, Geraldo, Matheus, o Alisson e o Guilherme. Bom, vou falar um pouquinho sobre o início do xadrez. É, o, jogo, xa- é, o jogo xadrez ele surgiu na Índia, espalhou-se para a Pérsia, onde passou a se chamar de xadrez. Bom, o xadrez ele nasceu no século V, na Índia, como chaturanga, um jogo que simulava batalhas militares com peças representadas por par de exércitos, como peões, cavalos e etc. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre. Pode passar. Sobre o xadrez medieval. O xadrez medieval, durante a Idade Média, ele se tornou popular entre a nobreza, era considerado um símbolo de status e habilidade intelectual. As peças começaram a ganhar formas e nomes atuais. Na Idade Média, o xadrez virou um jogo de nobres, como reis, rainhas e cavaleiros, que usavam para demonstrar inteligência e estratégia. Pode passar. Já o xadrez moderno, a rainha ganhou grande mobilidade, o bispo ele passou a se mover em diagonais ilimitadas e o jogo se tornou mais rápido, tático e dinâmico. E vou falar um pouquinho também sobre Rui Lopes, ele que foi o autor de uma jogada. Ele tem um livro que que marcou o início do estudo formal do jogo e teve um grande impacto no jogo, que transformou o xadrez num jogo dinâmico, como eu falei, e mais competitivo que conhecemos na atualidade. Também falando agora sobre o objetivo do xadrez. O principal objetivo do xadrez é dar o checkmate no rei adversário. Isso ocorre quando o rei está sobre ataque, no caso em xeque, e não há nenhum movimento legal que possa salvá-lo. Nesse momento a partida termina com a vitória do jogador, que nesse caso aplicou o checkmate. Porém, existem outras formas de vencer. Além do checkmate, pode passar, meu filho. Além do checkmate, uma partida também pode terminar com a vitória se o adversário desistir. É, Nesse caso, o jogador reconhece que não pode vencer a partida e abandona. Ou o tempo do adversário acabar. No caso, em partidas com tempo de controle de tempo. Se o tempo de um jogador se esgotar, ele perde a partida, desde que o oponente tenha um material suficiente para dar o checkmate. É, Existem as formas de empate também. Nem sempre a partida termina com o vencedor. Por exemplo, o afogamento. Ocorre quando o jogador que tem a vez de jogar não está em xeque, mas não possui nenhum movimento legal disponível. Nessa situação, a partida termina empatada. É uma forma comum de empatar quando se está em desvantagem. Tem também a repetição tripla, que nesse caso, se a mesma posição ocorrer 3 vezes com o mesmo jogador a mover, qualquer jogador pode reivindicar o empate. Isso geralmente acontece quando os jogadores repetem o movimento para evitar perdas. Tem também a parte da regra dos 50 movimentos. Se durante 50 movimentos consecutivos de cada jogador não houver uma captura de peças nem movimento de peões, qualquer jogador pode solicitar um empate. E o acordo mútuo. No caso, o jogador pode concordar em empatar a partida a qualquer momento. Basicamente é isso. Pode passar. Minha parte eu fiquei com as peças de xadrez e seus movimentos. Passar.
Tem o rei, que é a peça principal, move-se em uma casa a qualquer direção. Sua captura resulta no fim do jogo. Então ele é o objetivo do jogo, é pegar o rei ou encurralar de forma que o adversário não tenha como mais fugir. Qualquer opção que ele escolher, o rei vai ser capturado. Então, e também tem uma estratégia de rock, que é o movimento entre o rei e a torre. Pode passar. Tem a dama, que é um movimento ilimitado em linha reta, horizontal, vertical ou diagonal. E o poder é a peça mais versátil. Então normalmente é ela que os jogadores normalmente usam para fazer jogadas interessantes ali pela questão de ser versátil, né? Ela consegue ir para qualquer direção e um poder limitado. Tem a torre, que é um movimento em linha reta, só que diferente, ela não tem diagonal, ela é só horizontal ou vertical. Quantas casas ela quiser. E tem a jogada do rock com o rei, que participa do movimento especial, onde ela vai conseguir fazer a proteção do rei. É uma jogada muito interessante que os jogadores, até do profissional, fazem bastante. Passar. Tem um bispo, normalmente esse movimento diagonal, em quantas casas quiser. E observação, cada bispo começa com uma cor e nunca muda de cor. Então não tem como aquela situação onde ele mudar de cor nem nada. Então ele vai sempre se movimentar ali em diagonal e é uma peça muito interessante para estratégias. E tem o cavalo, que é um movimento em L. Duas casas em direção, mas uma casa perpendicular. Única peça que pode pular as outras. Então ela é bem versátil em questão de você conseguir uma estratégia que o seu adversário provavelmente não esteja esperando. Pelo fato de ele conseguir pular e ter um movimento em L. Então você pode ali fazer uma estratégia de surpreender o seu adversário. E tem um peão, que avança uma casa e duas na primeira jogada, captura diagonalmente a uma casa nele e promoção. Ao avançar a última linha, torna-se qualquer peça, exceto o rei, impressão de captura o especial do peão. Então ele é uma peça muitas vezes é utilizada para ser como sacrifício, para criar mais aberturas e conseguir fazer uma jogada mais interessante, ou também ele conseguiu chegar à última linha e se transformar em uma peça que o jogador possa quiser, menos o rei, obviamente. E aí ele pode fazer jogada interessante com o peão, então é uma peça muito importante também. Muita gente menospreza ele por ser uma carta normalmente de descarte, mas ele é muito importante na jogada se você souber utilizar a função dele. Tá certo. Bom, em relação aos benefícios do xadrez, né, agora. Então, o tipo xadrez é muito benéfico para todos nós, né? Ele melhora muito o desenvolvimento cognitivo e habilidades estratégicas. Ou seja, ele vai ajudar a melhorar a memória, a concentração, e ele também vai estimular muito o raciocínio lógico e matemático. E ele vai fortalecer a capacidade de planejamento e de tomada de decisões, né? Então, ele vai ensinar a pensar a longo prazo, ele vai aperfeiçoar a habilidade de resolver problemas complexos, né? Incentivando a análise de diferentes cenários e consequências. Isso é muito importante, principalmente para a gente, no curso de SI, né, de programação, para desenvolver mais essa parte do habilidades lógicas, né, de pensamento lógico. Tá certo. Aí temos as aberturas, que são as aberturas no xadrez consistem nos lances iniciais, até o 10ª jogada, visando o desenvolvimento rápido das peças, o controle do centro e a proteção do rei, com o roque, que era aquela jogada com a torre, e a preparação para o meio jogo. Então normalmente essas aberturas são muito importantes porque é ela que vai definir o jogo dali para frente. Se caso o oponente fizer uma abertura errada, aquilo pode comprometer a jogada dele no jogo inteiro e levar um cheque muito rápido. Exemplos que incluem essa abertura são a italiana, que é quando você tem aquela jogada do 1E4, E5, 2CF3, C6 e 3BC4. A Rui Lopes, que também tem uma abertura muito interessante para você começar ali de começo, que é a E4, a E5, 2. Aí tem a CF3 e a CC6 e a 3, a BB5. E o Gambito da Rainha, que é a 1, D4, D5 e 2, C4.
Então são jogadas muito interessantes ali para começar. E são jogadas que realmente os jogadores começam muito, principalmente no profissional, que tem certas variações que você pode estar utilizando ali no jogo. Pode passar. E tem as defesas, que são as respostas das pretas nas aberturas visando neutralizar a estratégia da branca. Então, como as aberturas são sempre que, como já te disse, vai abrir o jogo, né? Então elas vão estar ali aquela questão de avançar ali em cima das pretas nas primeiras jogadas. Tem a questão das defesas, que são as pretas, porque as pretas vão estar ali sendo responsáveis por ter a defesa e contra-atacar. Então ali, a resposta das pretas nas aberturas visando neutralizar a estratégia da branca, garantir uma boa posição e criar oportunidades de contra-ataque. Então ali vai ser uma questão realmente de estratégia do cara, como defender aquele ataque que a branca está querendo avançar. Então exemplos são a defesa siciliana, a defesa francesa e a defesa coroquene. Pode passar. Continuando com os conceitos de abertura e defesa, vale a pena mencionar que esses conceitos são conceitos iniciais de xadrez e são cruciais e moldam o meio do jogo. Ou seja, um bom início, uma boa abertura reflete totalmente no meio do jogo. A defesa francesa, além de ser a mais comum, inicia-se com peão das brancas em E4, dominando o centro do tabuleiro, que é a parte mais importante do tabuleiro. Após E6, que seria cavalo que sairia da base para E6, defendendo e preparando para outro peão assumir o centro do tabuleiro. A defesa francesa inicia-se com E4, E6 e após o D4 das brancas. E as pretas normalmente usam a defesa francesa ou siciliana nessas situações. Vamos analisar um caso para entender basicamente como essas aberturas e defesas funcionam. Analisando a primeira jogada, que é a abertura Ruy Lopes, que é a mais comum, que é o peão de E4 do rei. Na jogada inicial, o peão pode avançar não só uma casa, como duas casas. A análise da segunda jogada, no caso, seria depois de E4, seria C5, que é cavalo. Geralmente, as negras, que são as peças que defendem, elas iniciam normalmente também ou com o peão do rei em E4 ou com o peão da dama. Mas vamos abordar outra defesa nessa situação, a defesa siciliana. Após as brancas jogarem E4, as pretas respondem com C5, que é uma defesa siciliana. Agora é a vez das brancas jogar novamente e pensar qual a melhor estratégia para dominar o centro do tabuleiro. Continuando com a ideia de jogar Ruy Lopes, que é dominar o centro do tabuleiro, é jogado o cavalo em C3, o cavalo em F3. Uma das melhores jogadas é o cavalo em F3, que ataca o centro e pressiona E5, que seria o próximo movimento. No próximo lance, o peão de D6 defende o peão de C5, já se preparando para o lance das brancas, que seria atacar esse peão. Por isso que as aberturas e defesas são tão importantes, porque elas defendem a estrutura de um ataque. Elas fazem com que o rei não só fique em segurança, como eles defendem os próprios peões que vão tentar atacar a todo custo o rei inimigo. E como eu tinha dito, o peão da dama, pode avançar, já que está defendido pelo cavalo. Então, o peão de D4 defende o peão de D4, defendido pelo cavalo de F3, ataca o peão de C5. Após a tomada de peão, que é a variante mais comum, da peão de C5 tomar o peão de E4, de D4, o cavalo vai retomar e controlar o centro do tabuleiro, assim ganhando uma vantagem enorme durante todo o jogo. Após essa captura, o cavalo fica em uma posição muito vantajosa e consegue defender e segurar vários lances, porque quase todos os próximos lances das negras o cavalo vai atacar. Falando agora um pouco sobre o campeonato de xadrez, pode passar, Matheus. Eliminatórias ou sistemas suíços round robin, todos enfrentam todos as categorias absoluta, sem restrição de gênero, no caso feminina, exclusivo para jogadores mulheres. Vou passar.
Como funciona a pontuação? Partidas clássicas, as mais longas, partidas rápidas e blitz, tempo reduzido, com pontuação. A vitória valendo 1 ponto, o empate valendo meio ponto para cada jogador e a derrota 0 pontos. É o campeonato mundial. Realizado a cada 2 ou 3 anos, o campeão defende seu título em uma série de partidas contra o desafiante, por torneios regionais, ranking de ranking ou convite direto. E é isso. Obrigado aí, tem as referências. Obrigado pela atenção.